Olá mais uma vez, dando continuidade à nossa aula sobre radiciação. O assunto especificamente é a raiz quadrada de números grandes, né? A raiz quadrada exata, né? E antes de adentrarmos no método em si, que é o primeiro método que nós vamos aprender hoje, agora, nós vamos fazer aqui uma pequena tabela. Essa tabela mostra quadrados de algarismos de 0 a 9 e observando os resultados, né? Observem que há um destaque com relação ao último algarismo aqui do resultado, né? Se for 0, termina com 0. Se for 1, termina com 1. Se for 2, com 4. Se for 3, termina com 9. Se for 4, termina com 6. Se for um 5, termina com 5. Se for um 6, termina com 6. Se for um 7, termina com 9. Se for um 8, termina com 64. Se for um 9, termina com 1. Mas o porquê do quadrado desses algarismos? Porque é o seguinte, gente. Se você está calculando a raiz quadrada de um número e esse número termina com 0, a sua resposta só poderá ser um número que termina com 0, porque mais ninguém termina com 0. Isso já ajuda bastante na hora de encontrar a raiz quadrada de um número grande. Se a raiz quadrada do número que você está, se o número que você está procurando a raiz quadrada terminar em 1, a sua resposta poderá ser um número que termina com 1, ou vamos observar quem mais termina com 1 aqui, ó, o 9. Ou seja, a sua resposta será um número que termina com 1 ou termina com 9. Se porventura o número que você está procurando a raiz quadrada terminar em 4, há também duas possibilidades. Ou ele termina com 2, a sua resposta, o seu número, ou ele termina com, observe que aqui termina com 4 também, ou ele termina com 8. Se o número que você esteja procurando a raiz quadrada terminar com 9, também há duas possibilidades. Ou termina com 3, ou termina com 7. Se ele terminar com 6, esse número, a sua resposta terminará ou com 4 ou com 6. Haverá duas possibilidades. Se ele terminar com 5, aí aqui temos sorte, porque o 5 é o único, o 5 e o 0 são os únicos que têm uma única possibilidade. Se terminar com 5, a raiz quadrada terminará, a sua resposta terá um número que terminará com 5. Se o número que você está calculando terminar com 0, só tem uma única possibilidade. Esse número terá uma resposta. Esse número da sua resposta, o algarismo das unidades desse número será o 0. Só tem essa possibilidade. Isso ajuda bastante na hora de você diminuir as possibilidades de raiz quadrada, de resposta. Vamos lá. O que acontece? Observe o seguinte, outro detalhe importante. Significa que se seu número que você está procurando raiz quadrada não termina nem com 1, nem com 4, nem com 9, nem com 6 e nem com 5, e nem com 0, significa que esse número não tem raiz quadrada exata. Porque, não existe nenhum número que, multiplicando por ele mesmo, observe aqui todos os algarismos das unidades aqui, multiplicando por ele mesmo, termine em outro algarismo a não ser esses aqui. 1, 0, 1, 4, 9 e 6. Não existe, né? Moral da história. Se ele terminar em 2, 3, 7 ou 8, nem precisa calcular a raiz quadrada, porque você já sabe que não existe exata, né? Não é o número exato. Não estou dizendo que não existe a raiz quadrada, né? É possível que exista, só não é exata. Exemplos aqui, esse número aqui nem vou procurar uma raiz exata porque não tem, porque termina com 2. Esse aqui nem vou procurar porque termina com 7, esse com 3 e esse com 8. Não possuem raiz quadrada esses números porque terminam com 2, 3, 7, 8. Só existem raiz quadrada exata de números que terminam com 0, 1, 4, 9, 6 e 5. Não existe nenhum outro algarismo se não ser
esses aqui que eu mencionei agora. Ok? Vamos ao método, né? Lembrando que se meu número terminar com esses algarismos aqui, perdão, com esses algarismos aqui da direita, eu tenho essas possibilidades de resposta, né? Que no máximo é 2 possibilidades, ou no máximo é 1, ou pode ser 1, né? Vamos então à raiz quadrada, como exemplo, raiz quadrada de 729. Como é que consiste esse método? Sempre você vai eliminar o segundo algarismo da direita para a esquerda. Sempre você vai eliminar o segundo algarismo da direita para a esquerda, né? Você vai trabalhar somente com os que sobram para a esquerda e para a direita. Ok. O que você vai fazer? Primeiro, você vai analisar o seguinte: esse número da esquerda, você vai calcular a raiz quadrada mais próxima. Claro que não existe raiz quadrada de 7 exato, né? Mas qual é a mais próxima? Não pode passar, tá, gente? Tem que ser a mais próxima. Qual é a mais próxima? Aí eu vou tentar raiz quadrada de 6 não tem, 5 não tem, tenho 4. Então a raiz quadrada mais próxima de 7 é o 2. Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então meu número começa com 2. Já vou correr atrás agora do 9. Esse 9 aqui, esse número da direita, é que vai decidir os algarismos das unidades. Ou seja, ele termina com 9. Se ele termina com 9, vamos à nossa tabela. Se ele termina com 9, pode ser o número que termina com 3, ou pode ser o número que termina com 7. Ou seja, a minha resposta pode ser, já que a raiz quadrada mais próxima de 7 é 2, então com 2 os algarismos de unidade pode ser 3, nós vimos a possibilidade, ou 7, ou seja, pode ser o 23 ou 27. Esse 2 é a raiz quadrada mais próxima de 7. Esse 3 e esse 7 aqui são as possibilidades que nós vimos aqui na nossa tabela. Tá? O interessante, a dica, gente, é o seguinte: você achou uma raiz quadrada, por exemplo, 9, né? Esse número termina com 9, então só pode ser, você deve pensar em sua mente, 3 vezes 3 dá 9, então esse número pode ser o número que termina com 3. Para você descobrir o outro número, você subtrai de 10, sempre subtrai de 10, não precisa vir aqui na tabela para te encontrar o outro número, 7, por exemplo. Achou um 3, tá? Termina com 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Quer saber quem é o outro número? Subtrai esse 3 de 10. 10 menos 3 dá 7, aí você descobre outro número. Tá? Sempre dá certo, basta subtrair de 10, né? Aqui diz tudo direitinho, ó. Tá? Essa é a dica que eu tô dando agora para vocês, tá? E afinal, professor, é o 23 ou é o 27? Aí você faz umas continhas aqui, ó. Isso reduz bastante as suas possibilidades, porque você procurar a raiz quadrada de 729 é serviço, né? Então aqui você baixa para 2 possibilidades. Aí, para saber se é o 23 ou 27, você multiplica o 23, não deu, observe que o 27 deu exatamente 729. Ok. Professor, toda vez eu tenho que fazer essas duas contas aí? Bom, se você quiser, você pode. Agora, se quiser evitar essas tentativas, tem também um macete, né, uma dica, né, para você evitar essa conta. Como é que funciona? Você faz o seguinte: você vai trabalhar com o número da esquerda, né? A raiz quadrada mais próxima de 7 foi 2. Você sempre multiplica essa raiz quadrada mais próxima pelo seu sucessor. Qual é o sucessor de 2? É o 3. 2 vezes 3, 6. Sempre multiplica essa raiz quadrada mais próxima pelo seu sucessor. 2 vezes 3 dá 6. Aí você compara com 7. Observe que o 7 é maior do que o 6 da sua multiplicação. Se o 7 aqui é maior, então a sua resposta será o maior dos valores. Pronto, ó, sem precisar. Isso é a certa
sem problema nenhum, não precisa ficar fazendo continhas. Pega a raiz quadrada mais próxima do número da esquerda, e multiplica pelo seu sucessor. Se esse número for maior, você pega o maior dos resultados, das possibilidades, porque tem duas. Se esse número for menor, você pega o menor. Nesse caso aqui nós vimos que foi maior, portanto a resposta é 27. Vamos ver como funciona aqui. 4.096. Sempre você vai isolar o segundo algarismo da direita para a esquerda. Ou seja, você vai isolar, nesse caso, o 9. Vamos lá. Trabalhar com 40. Qual sempre é a raiz quadrada mais próxima do 40? Olha, observem que 7 vezes 7 dá 49. Passa, 6 vezes 6 dá 36. Está próximo de 40, então a raiz quadrada mais próxima é 6. Já encontramos aqui um algarismo. Vamos aos algarismos das unidades. Esse número termina com 6. Ora, quem são os algarismos que terminam com 6? Se você encontrar um, basta subtrair de 10. Opa, que termina com 6 é o 4. De fato, 4 vezes 4 dá 16. Subtraindo de 10, 4 menos 10 dá 6. Olha, o 6 também irá terminar com 6. Então, o algarismo das unidades do seu número, da sua resposta, ou é 4 ou é 6. Então, se aqui deu 6, ou é 4 ou é 6 lá em cima, ou é 64 ou é 66 a sua resposta. Vamos usar aquela dica para não ter que fazer as contas. Pega a raiz quadrada mais próxima é 6. Quem é o sucessor de 6? É 7. 6 vezes 7, 42. Beleza, vou comparar esse 40 com 42. Ora, 40 é menor do que 42. Então, a minha resposta é a menor dessas possibilidades. Ou seja, a menor das possibilidades aqui é o 64. Se vocês quiserem saber se está certo, pegue o 64, multiplica pelo 64, que vocês vão ver que dá certinho. Próximo exemplo. De novo, mesmo método. Isola o segundo algarismo da direita para a esquerda. Raiz quadrada mais próxima de 141. 10 vezes 10 dá 100. 11 vezes 11 dá 121. Dá próximo. Será que não é o 12? 12 vezes 12, 144. Passa. Então é o 11. Encontramos aqui dois algarismos da nossa resposta. Vamos ao último algarismo, que é o algarismo das unidades. Termina com 1. Se termina com 1, quantas possibilidades? Olha, gente, 1 vezes 1 é 1. Então, meu número ou termina com 1, subtraindo de 10 dá 9, né? Ou termina com 9. Ok? Para não ter que olhar a tabela lá, né? Então, esse número, já encontrei dois algarismos, com mais os algarismos das unidades. Ou é 111 ou 119. Vamos lá, então. Se a raiz mais próxima foi 11, 11 vezes 12, que é seu sucessor, dá 132. Vamos comparar agora. Esse aqui é maior, né? 141 é maior que 132, então a minha resposta será a maior das possibilidades, 119. Né? Para saber se está certo, vou fazer aqui para vocês a calculadora. Deixa eu ver se eu acho o aplicativo aqui da calculadora para a gente ter certeza se realmente 119 vezes 119 dá 14.161. Vamos lá, abriu aqui o aplicativo, está na científica, não tem problema, vamos lá, 119, abriu duas vezes aqui, né? 119 vezes 119 igual, olha aí, ó, de fato, ó, raiz quadrada de, se quiser confirmar, pode clicar aqui também que vai fazer a operação inversa. Pronto. Para fechar, vamos fazer alguns exemplos que estão aqui no outro programinha aqui. Vamos lá. Raiz quadrada de 361. O objetivo do método é o seguinte: isolar sempre o segundo algarismo aqui, ó. Ele não serve para nada. Esse camarada pode até riscar ele aqui do mapa, ó. Só que eu não vou riscar porque vai ficar estranho. Depois a gente vai saber qual é o número, né? 361. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 3? Olha, 2 vezes 2 é 4. Passa, só pode ser 1. Ok?
Então vamos atrás dos algarismos das unidades. Ele termina com 1, né? Segundo a nossa tabela, né? Aliás, não precisa nem de tabela, 1 vezes 1 dá 1. Então, esse número pode ser o 11. Ou pode ser o 9. Lembra? 10 menos 1 dá 9. Ou é 11 ou é 19. Observem que se a raiz quadrada deu 1 e 1 vezes o seu sucessor é 2, e vamos comparar aqui com a raiz quadrada mais próxima, com esse número aqui, ó. O 3 é maior do que o 2, então a minha resposta é o maior das possibilidades. Minha resposta é o 19. Tranquilamente, faça um teste aí na calculadora. Raiz quadrada de 1024, isola o segundo algarismo. Raiz quadrada mais próxima de 10 é 3. E agora vamos atrás dos algarismos das unidades. Ó. Se termina com 4, pode ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. Ou 10 menos 2 dá 8. De fato, ó, pode ser um 8 também. 8 vezes 8 é 64, termina com 4. E aí, é 32 ou é 38? Aí vamos fazer o seguinte. A raiz quadrada mais próxima foi 3. Multiplico pelo seu sucessor. Quem é o sucessor de 3 é 4. 3 vezes 4 é 12. Vamos analisar isso aqui. Esse com esse aqui. Observem que o 10 é menor. Esse cara aqui é menor do que esse. Então a minha resposta é a menor das possibilidades. É o 32. Vamos lá para o 2025. Qual é a raiz quadrada de 2025? Elimino o segundo elemento. Vamos extrair a raiz quadrada mais próxima de 20. É o 4, né? 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. Passa, então é o 4. Agora vamos às possibilidades. Olha, se termina com 5, gente, só pode ser 5. Né? Não tem como. Não tem outra possibilidade na nossa tabela. Só pode ser 5. Se você achar que tem outra possibilidade, olha o que vai acontecer. A raiz quadrada mais próxima de 20 foi 4. Eu multiplico pelo seu sucessor. 4 vezes 5 dá 20. Quem é o maior? O 20 ou 20? Não tem maior. Nesse caso, então, prevalece o único. Né? Aqui é o 45, não tem outra possibilidade. Para fechar, vamos eliminar o segundo elemento. A raiz quadrada mais próxima de 151 é 12, 13 dá 169, é o 12, 144. Aí vamos lá as possibilidades. Pode ser quem? Vou colocar aqui as duas possibilidades. Se termina com 9, pode ser 3 vezes 3 dá 9. A outra possibilidade é esse 3, 10 menos esse 3. 10 menos esse 3 dá 7. Quem é desses dois? 123 ou 127? Bom, se a raiz quadrada mais próxima deu 12, multiplicando 12 pelo seu sucessor, não sei quanto é que é, vamos ver aqui. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 156. Observe que 151 é menor, então a minha resposta é 123. Para ter certeza, você pode multiplicar o 123 pelo 123. E é claro que o resultado tem que dar isso aqui, 15.129. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3, perdão, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 6, 3 vezes 1 é 3 aqui. 369. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 2, e aqui vai dar 123. Somando aqui essa galera toda, vai dar 9, 6 e 6 é 12, vai 1, 4 com 4, 8, 3, 11, vai 1, aqui dá 5, baixa 1, 15.129, bateu na trave, não, bateu certinho na mosca, então aqui está corretíssimo.
É isso aí, espero que tenha entendido. Até o próximo método.